1. A vida na mansão dos Almeida e o abuso sofrido. Olhei nos olhos dele e disse: não importa que você seja filho do patrão. Isso não te dá o direito de tirar o que não é seu a oferecer. Mas ele apenas riu, e naquela noite de 1962, perdi muito mais que minha inocência, perdi o direito de escolher meu próprio destino. Me chamo Teresa Gonçalves da Silva. Tenho 78 anos nas costas, uma cicatriz na alma e uma história que, depois de 6 décadas escondida no fundo do baú, finalmente encontra coragem para vir à luz. Essa velha senhora de cabelos brancos e mãos enrugadas que vocês veem hoje já foi uma menina cheia de sonhos que acreditava que o mundo podia ser justo. Mas antes de eu continuar essa história, queria saber um pouquinho de vocês. De que cantinho desse Brasil vocês estão me assistindo? Deixa aqui nos comentários, viu? Gosto de imaginar que minha voz está chegando até vocês, como se estivéssemos conversando na minha varanda tomando um café. E se essa história tocar seu coração, aperta esse botãozinho de curtir aí embaixo, para essa velha saber que tem alguém escutando do outro lado. Nasci em 1946, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais chamada Santo Antônio do Pinhal. Era um lugarzinho simples, ruas de terra, casas modestas, todo mundo conhecia todo mundo. Meu pai trabalhava cortando cana e minha mãe lavava roupa para as famílias ricas da região. Éramos pobres, muito pobres. Tão pobres que um ovo era dividido entre 3 crianças no café da manhã. E carne só aparecia na mesa em dia de domingo. Isso quando aparecia. Mas uma coisa a gente tinha em abundância: o dom da costura. Minha avó Cecília era conhecida como a melhor costureira daquelas bandas. Mesmo com os dedos tortos de artrite, fazia milagres com um pedaço de pano. Foi ela quem me ensinou, desde os 7 anos de idade. Enquanto outras meninas brincavam de boneca, eu já sabia fazer o vestido da boneca. Minha filha, esse dom é teu sustento. Homem vai, homem vem, mas o que tuas mãos sabem fazer, ninguém pode tirar. Ela dizia, sentada naquela velha cadeira de palha, com os óculos caindo pela ponta do nariz. Palavras sábias que eu só fui entender muitos anos depois. Nossa casa era pequena, de chão batido, com telhas que deixavam entrar goteiras quando chovia forte. No quarto que dividia com minhas 2 irmãs mais novas, Luzia e Aparecida, guardava como tesouro uma caixinha de madeira com agulhas, linha e retalhos que juntava pelos cantos. À noite, à luz de lamparina, ficava costurando pequenas peças que depois vendia na feira de domingo. O cheiro daquela casa nunca saiu da minha memória. Era uma mistura de feijão cozinhando lentamente no fogão a lenha, do sabão de cinzas que minha mãe fazia para lavar roupa e do cheiro de terra molhada que entrava pelas frestas da parede. Era o cheiro da pobreza digna, como meu pai chamava, daqueles que não têm muito, mas o pouco que têm é honesto. Estudei até o 4º ano primário, depois tive que parar. Menina pobre não precisa de muita letra não, precisa é aprender a trabalhar, dizia meu pai, sem maldade, apenas repetindo o que o mundo tinha lhe ensinado. Mas aquele pouco de estudo me permitiu ler e escrever, e eu aproveitava para devorar qualquer revista ou jornal velho que caísse nas minhas mãos. Foi numa dessas revistas antigas que vi pela primeira vez os modelos de Paris. Vestidos elegantes, saias rodadas, detalhes que me faziam sonhar acordada. Recortava aquelas figuras e guardava debaixo do colchão, como quem guarda um tesouro proibido. Aos 16 anos, eu já era conhecida na região pelo meu talento com a agulha. Fazia vestidos para as moças casadoras, ajeitava roupas para as senhoras mais cheias e até mesmo as professoras da escolinha local me procuravam quando precisavam de algo especial. O dinheiro não era muito, mas ajudava em casa, principalmente depois que meu pai adoeceu da coluna de tanto se curvar no canavial. Nosso vilarejo ficava a poucas léguas da Fazenda Primavera, uma propriedade imensa, com casarão de 2 andares, varandas por todos os lados e jardins que diziam ser mais bonitos que os da capital. Pertencia à família Almeida, gente tão rica que mal pisava na terra como nós, comuns. Foi numa tarde de sábado que Dona Helena Almeida parou seu automóvel reluzente em frente à venda do seu Joaquim, onde eu estava comprando um carretel de linha. Ela tinha visto um vestido que eu havia costurado para a filha do farmacêutico e queria saber quem era a costureira. Imaginem só a cena.
Eu, magricela, com um vestido simples de algodão, sandálias gastas nos pés, diante daquela senhora elegante que cheirava a perfume francês. Minhas pernas tremiam tanto que achei que ia desmaiar ali mesmo. A senhora tem mãos de fada, menina, ela disse, depois de me examinar como quem examina uma peça à venda. Estou precisando de alguém com seu talento lá na fazenda. A costureira que trabalhava para nós voltou para Portugal, e tenho muitas roupas precisando de ajustes e consertos. Foi assim que, numa segunda-feira de maio de 1962, eu entrei pela primeira vez pelos portões da Fazenda Primavera, com uma trouxinha de roupas debaixo do braço e o coração batendo mais forte que tambor em festa de São João. Minha mãe chorou na despedida, metade de tristeza por me ver partir, metade de alegria pela oportunidade que surgia. Vai ser bom para ela, Maria, consolava meu pai. Na casa de gente rica, quem sabe não arranja um casamento melhor, um futuro diferente do nosso. Se ele soubesse o que aquela oportunidade realmente me traria... Mas ninguém pode prever o futuro, não é mesmo? A gente só entende o desenho do bordado quando a peça já está quase pronta. O casarão da fazenda era ainda mais impressionante visto de perto. Janelas enormes com cortinas de veludo, móveis lustrados que refletiam como espelho, tapetes macios onde os pés afundavam. Tudo tão diferente do chão de terra da minha casa que parecia outro mundo. Fui instalada num quartinho nos fundos, perto da cozinha. Não era grande coisa, mas para mim parecia um palácio. Uma cama só para mim, um armário pequeno, uma mesinha onde poderia costurar. E o melhor de tudo, uma janelinha que dava para o pomar de laranjeiras. Nas noites quentes de verão, o cheiro dos frutos entrava e embalava meus sonhos. Meu trabalho era principalmente com as roupas de Dona Helena e das duas filhas, Cecília e Mariana, moças de 18 e 20 anos. Passava o dia entre consertos, ajustes, botões que precisavam ser trocados, bainhas que precisavam ser refeitas. De vez em quando, me pediam para copiar algum modelo de revista, e eram nessas horas que eu me sentia verdadeiramente feliz, criando algo novo, vendo o tecido tomar forma sob minhas mãos. Dona Helena não era má patroa. Exigente, sim, às vezes até demais, mas justa à sua maneira. As refeições eram boas, bem diferentes do feijão com farinha que eu estava acostumada em casa. Pela primeira vez na vida eu comia carne quase todos os dias. Tinha leite fresco no café da manhã, frutas sempre à disposição. Enviava quase todo o meu pagamento para minha família, guardando apenas o suficiente para comprar linha, agulhas e, de vez em quando, um pedaço de tecido barato para fazer algo para mim mesma. Nos domingos, meu dia de folga, ia até a cidade, assistia à missa e depois passava na casa de uma tia que morava por ali, para não me sentir tão sozinha. Foi numa dessas tardes de domingo, voltando para a fazenda, que encontrei pela primeira vez o filho do senhor Almeida, Roberto. Ele tinha acabado de voltar de São Paulo, onde estudava engenharia. Alto, bem vestido, com aquele jeito de quem sabe o valor do próprio nome. Estava encostado no portão da fazenda, fumando um cigarro. Então você é a nova costureira? Mamãe falou de você nas cartas. Ele disse, me olhando de cima a baixo de um jeito que me fez sentir desconfortável, como se estivesse nua. Teresa, não é? Bonito nome para uma bonita moça. Respondi apenas com um aceno de cabeça, os olhos baixos como tinha sido ensinada a fazer diante de gente importante. Tentei passar por ele rapidamente, mas sua voz me deteve. Não precisa ter medo de mim. Não sou nenhum bicho-papão. Não tenho medo não, senhor. Só respeito pelo filho do patrão, respondi, ainda sem olhar diretamente para ele. Ele riu, um riso que até hoje ecoa nos meus pesadelos. Respeito é bom, mas entre nós pode me chamar só de Roberto. Afinal, vamos nos ver bastante por aqui. Naquela noite, demorei para pegar no sono. Havia algo no olhar dele que me deixava inquieta, uma fome que não tinha nada a ver com comida. Nos dias seguintes, notei que ele sempre dava um jeito de estar por perto quando eu ia estender as roupas no varal, ou quando ia até o pomar buscar frutas a pedido da cozinheira. No começo, eram apenas comentários, elogios que pareciam inocentes. Esse vestido ficou bem em você, Teresa. Seu cabelo brilha no sol como fios de ouro.
Bobagens que faziam as outras empregadas rirem e dizerem que eu tinha conquistado o coração do moço da casa. Mas eu não era boba. Cresci ouvindo as histórias das moças que trabalhavam nas casas grandes, das que voltavam para o vilarejo de cabeça baixa, algumas de barriga crescida, outras apenas com a honra perdida e nenhum futuro pela frente. Cuidado com os filhos dos patrões, minha filha. A voz da minha avó ecoava na minha cabeça. Eles não querem casar com gente como nós. Só querem brincar e depois jogar fora. Por isso eu fugia. Inventava desculpas. Nunca ficava sozinha. Até aquela noite de julho, quando todos na casa tinham ido a uma festa na cidade. Fiquei para terminar um vestido que Dona Helena queria usar no dia seguinte. Estava concentrada no meu trabalho, costurando a luz do lampião no quartinho dos fundos, quando a porta se abriu. Era Roberto, o hálito cheirando a bebida cara, os olhos vidrados de desejo. Finalmente te peguei sozinha, Terezinha, ele disse, trancando a porta atrás de si. O que aconteceu em seguida? Ah, como é difícil falar disso mesmo depois de tantos anos. Lutei, gritei, implorei, mas quem iria me ouvir? A casa estava vazia, e mesmo que não estivesse, seria a palavra dele contra a minha. Se você contar a alguém, vou dizer que foi você quem me seduziu, que é uma vagabunda que dorme com todos os trabalhadores da fazenda. Ele ameaçou, depois que terminou o que veio fazer. Quem você acha que vão acreditar? No filho do dono ou na costureirinha pobre? Passei a noite em claro, chorando, me sentindo suja de um jeito que nem toda a água do mundo poderia limpar. No dia seguinte, quando Dona Helena voltou, notou meus olhos inchados, meu jeito assustado. Está doente, menina? Perguntou, com aquela preocupação distante que os ricos têm com seus empregados, como quem se preocupa com um animal de estimação que não está comendo direito. Não, senhora, só uma dor de cabeça. Menti, engolindo o choro que queria voltar. Pensei em fugir, em voltar para casa, mas como explicaria? O que diria aos meus pais? E pior, sem referências, como conseguiria outro trabalho? Minha família dependia do dinheiro que eu mandava, especialmente agora que meu pai quase não conseguia mais trabalhar por causa das dores na coluna. Então fiquei. E Roberto sabia que eu ficaria. Sabia do meu medo, da minha vergonha, da minha necessidade. Nos meses que se seguiram, ele vinha ao meu quarto sempre que a família saía, ou me encurralava em cantos isolados da propriedade. Cada vez eu resistia menos. Para que lutar quando já se sabe o resultado? Me tornei uma sombra do que era. As outras empregadas notavam meu silêncio, meu isolamento, mas atribuíam a alguma saudade de casa, algum desgosto de amor deixado no vilarejo. Se ao menos soubessem. Foi em outubro, 3 meses depois daquela primeira noite, que percebi que algo estava errado. Minha menstruação, sempre tão regular quanto o sino da igreja aos domingos, não veio. Esperei 1 semana, 2, rezando para todos os santos que conhecia, prometendo velas, promessas, qualquer coisa para que fosse apenas um atraso. Mas não era. O enjoo matinal confirmou o que meu coração já sabia. Estava carregando um filho de Roberto Almeida, filho do meu patrão, o homem que tinha roubado minha honra e agora plantava em mim uma semente que mudaria para sempre o rumo da minha vida. Quando olho para trás, para aquela menina de 16 anos, tão inocente e tão destroçada, sinto uma mistura de dor e de orgulho. Dor pelo que sofri, orgulho por ter sobrevivido. Porque o que veio depois, meus queridos, foi uma tempestade que quase me afogou, mas que, no final das contas, me ensinou a nadar contra a correnteza mais forte. 3 meses. Esse foi o tempo que durou meu segredo. 3 meses de náuseas disfarçadas, de vestidos ajustados na cintura, de orações desesperadas antes de dormir. 3 meses fingindo que nada havia mudado, enquanto tudo dentro de mim se transformava. Escondi o quanto pude. Levantava antes das outras empregadas para vomitar longe dos olhares curiosos. Inventava desculpas para não comer certos alimentos que agora me davam enjoo. Adaptava meus vestidos, soltando-os discretamente na barriga que começava a se pronunciar. Ninguém percebeu. Ou melhor, quase ninguém. Dona Josefa, a cozinheira antiga da fazenda, me observava com aqueles olhos que pareciam enxergar a alma da gente.
Certa manhã, enquanto eu ajudava a descascar batatas, uma tarefa que nunca era minha, mas que pedi para fazer só para ficar perto do balde, caso o enjoo voltasse, ela se aproximou e, sem que ninguém ouvisse, sussurrou. Menina, conheço esse olhar, já vi muitas vezes. De quantos meses você está? Deixei a faca cair. O barulho assustou até as galinhas no quintal. Meus olhos se encheram de lágrimas que eu vinha segurando há tanto tempo que nem sabia mais como era chorar. Não se preocupe, ela continuou, enquanto pegava a faca do chão. Não vou contar para ninguém, mas você precisa pensar no que vai fazer. Essa barriga não vai ficar escondida para sempre. Naquela noite, sozinha no quarto, encarei a realidade pela primeira vez. Coloquei a mão sobre a pequena protuberância que crescia em mim. Um bebê. Meu bebê. Fruto de violência, sim, mas ainda assim, meu sangue, minha carne. Chorei até não ter mais lágrimas. Depois me ajoelhei e rezei. Não por um milagre. Já tinha entendido que milagres não aconteciam para meninas como eu. Mas por força. Força para enfrentar o que viria. Decidi confrontar Roberto. Talvez, pensei numa ingenuidade que hoje me faz rir de tristeza, talvez ele assumisse a responsabilidade. Talvez, se não por mim, pelo menos pela criança, ele fizesse algo. O encontrei no estábulo, onde ia todas as manhãs ver os cavalos antes do café. Entrei, meu coração batendo tão forte que achei que ele poderia ouvir. Roberto, preciso falar com você, disse, a voz tremendo mais do que gostaria. Ele se virou. Aquele mesmo sorriso que antes me causava arrepios agora me causava náusea. Terezinha, veio me trazer um pouco de alegria logo cedo? Estou com saudade do seu quartinho. Estou grávida, falei, direto, sem rodeios. As palavras saíram como pedras da minha boca. Seu rosto mudou na mesma hora. O sorriso desapareceu, os olhos se estreitaram e pela primeira vez vi medo neles. Medo que logo se transformou em raiva. E o que você quer que eu faça? Como sei que é meu? Você deve dormir com metade dos trabalhadores daqui. A bofetada que dei nele foi instintiva. Nem pensei. Minha mão voou e acertou seu rosto com toda a força da minha indignação. Ele ficou parado por um segundo, surpreso. Depois agarrou meu braço com tanta força que deixou marcas roxas por semanas. Nunca mais faça isso, sua ordinária. Quem você pensa que é? Uma costureirinha de merda, filha de ninguém, acha que pode me acusar? Se abrir essa boca para alguém, vou garantir que você e sua família nunca mais encontrem trabalho em lugar nenhum desse estado. Me soltou com um empurrão tão forte que caí no chão do estábulo, a palha suja grudando no meu vestido. Saiu batendo a porta, me deixando ali, humilhada, com o gosto de terra e lágrimas na boca. Naquela noite, não consegui dormir. Alternava entre momentos de desespero absoluto e estranhos instantes de calma, como se algo dentro de mim já soubesse o que eu precisava fazer. Na manhã seguinte, procurei Dona Josefa. Ela me ouviu em silêncio, enquanto sovava a massa do pão, os braços fortes cobertos de farinha até os cotovelos. Tem uma mulher na cidade, ela disse finalmente. Dona Jurema. Ela ajuda moças em situação como a sua. Meu coração disparou. Já tinha ouvido falar dessas mulheres que com ervas e instrumentos faziam o problema desaparecer. A ideia me causou um terror profundo. Dona Josefa deve ter visto o medo no meu rosto, porque acrescentou rapidamente. Não é o que você está pensando. Ela não faz esse tipo de coisa. Ela acolhe, ajuda no parto e quando a moça quer, encontra uma boa família para a criança. Foi assim com minha sobrinha, há alguns anos. Um misto de alívio e nova preocupação me invadiu. Por um lado, não teria que recorrer a métodos que poderiam custar minha vida e a do bebê. Por outro, entregar meu filho para desconhecidos. A ideia me partia o coração. Mas que escolha eu tinha? Voltar para casa, na condição em que estava, traria vergonha para minha família. Meu pai, com seu código rígido de honra, provavelmente me expulsaria também. E como criaria uma criança sozinha, sem trabalho, sem teto, sem nada? Vou pensar nisso, respondia Dona Josefa, mas no fundo sabia que não tinha muitas opções. Foi uma semana depois dessa conversa que tudo desmoronou de vez.
Estava costurando um vestido para o aniversário de Mariana, a filha mais nova dos Almeida, quando Dona Helena entrou no pequeno cômodo que servia como meu ateliê. Notei imediatamente que algo estava errado. Seu rosto, normalmente composto e sereno, estava contorcido numa máscara de fúria controlada. Nas mãos, segurava um papel que reconheci como o calendário onde eu marcava minhas regras. Um hábito que minha avó tinha me ensinado e que eu mantinha escondido entre meus poucos pertences. "O que é isso, Teresa?" ela perguntou, a voz tão fria que parecia congelar o ar entre nós. "Pode me explicar por que não há marcações nos últimos 3 meses?" Meu mundo desabou naquele instante. Podia sentir o chão se abrindo sob meus pés, me engolindo para um abismo sem fim. Eu posso explicar, senhora", balbuciei. Mas não havia explicação que pudesse dar. Não havia mentira que pudesse inventar. "Você está grávida, não está?" "Está grávida na minha casa." A voz dela aumentou até se tornar um grito que deve ter sido ouvido até na cidade. Comecei a chorar. Não conseguia evitar. Todo o medo, toda a vergonha que vinha escondendo por meses agora, transbordava na frente da última pessoa para quem eu queria mostrar fraqueza. "De quem é essa criança? Algum dos trabalhadores? O motorista? O jardineiro? Fale, menina." Mordi o lábio com tanta força que senti o gosto metálico de sangue. E, se contasse a verdade, o que aconteceria? Acreditariam em mim ou em Roberto? E mesmo que acreditassem, o que fariam? Um casamento forçado? A ideia de passar o resto da vida ao lado daquele homem me causava mais pavor que a de enfrentar o mundo sozinha. "Não importa quem é o pai, senhora. Foi um erro, eu assumo, mas o bebê não tem culpa." Ela me olhou como se eu fosse a criatura mais repugnante que já tinha pisado em sua casa. "Pegue suas coisas e saia daqui hoje mesmo. Não quero uma mulher sem moral debaixo do meu teto. Você vai receber o que deve pelo trabalho já feito, mas não espere referências minhas para outro emprego." Não implorei. Não me humilhei. Um estranho senso de dignidade me manteve em pé, enxugando as lágrimas e acenando com a cabeça. "Sim, senhora. Estarei fora antes do anoitecer." Guardei minhas poucas roupas, meu material de costura, as poucas economias que tinha escondidas debaixo do colchão. Não era muito, mas teria que ser o suficiente para começar uma nova vida em algum lugar onde ninguém conhecesse minha história. Quando estava terminando de arrumar minha trouxa, ouvi uma batida na porta. Era Dona Josefa, com os olhos vermelhos e um pacote nas mãos. "Soube o que aconteceu", disse, entrando e fechando a porta atrás de si. "Trouxe comida para a viagem e isso." Me entregou um papel com um endereço escrito à mão. "É a casa de Dona Jurema, na capital. Diga que vai da minha parte. Ela vai te ajudar até o bebê nascer. Depois você decide o que fazer." A abracei com força, sentindo nas suas costas largas o único apoio verdadeiro que tinha naquele momento. "Obrigada, Dona Josefa. A senhora é um anjo que Deus colocou no meu caminho." Ela sorriu triste. "Anjo não, menina. Só uma velha que já viu essa história se repetir vezes demais. Agora vá, antes que a patroa volte. E lembre-se, o que aconteceu com você não foi culpa sua. Não deixe ninguém te convencer do contrário." Saí pelos fundos da fazenda, como um ladrão que se esgueira na noite, carregando meus poucos pertences e um bebê no ventre. Não olhei para trás. Sabia que se olhasse, a coragem que tinha reunido poderia se dissipar como fumaça. Na estrada, consegui carona com um caminhoneiro que levava leite para a capital. Um homem simples, de poucas palavras, que não fez perguntas quando viu uma jovem sozinha pedindo carona ao entardecer. Apenas abriu a porta do caminhão e disse: "Suba, mas se for fugida, não quero saber." "Não sou fugida, seu moço. Só estou indo procurar um lugar onde possa recomeçar." Durante a viagem, enquanto o caminhão balançava nas estradas de terra, senti pela primeira vez o bebê se mexer dentro de mim. Foi como um pequeno peixinho nadando, tão leve que quase pensei ser imaginação. Mas aconteceu de novo, um movimento suave, como se dissesse: "Estou aqui, mamãe. Estamos juntos nessa jornada." Coloquei a mão na barriga e sussurrei uma promessa: "Vou cuidar de você. Não sei como ainda, mas vou encontrar um jeito. Você merece uma vida melhor que a minha." Cheguei à capital já noite fechada. Nunca tinha estado numa cidade grande antes.
As luzes, os carros, o barulho e a quantidade de gente me assustaram e maravilharam ao mesmo tempo. Era um mundo completamente diferente do vilarejo onde cresci, da fazenda onde trabalhei. Um mundo onde talvez pudesse encontrar um novo começo. Com o endereço de Dona Jurema apertado na mão, pedi informações a uma senhora que vendia café numa esquina. Ela me olhou com uma mistura de pena e desconfiança. Depois apontou para uma rua estreita a algumas quadras dali. Fica lá no final, uma casa azul com trepadeiras no muro. Mas cuidado, menina. Essa hora da noite não é bom uma moça bonita como você andar sozinha por aí. Agradeci e segui caminho, o coração aos pulos de medo e expectativa. E se Dona Jurema não me aceitasse? E se o endereço estivesse errado? E se... Mas a casa estava lá, exatamente como a senhora tinha descrito. Azul desbotada, com trepadeiras subindo pelo muro, uma luz fraca escapando pelas frestas da janela. Respirei fundo e bati na porta. 3 batidas hesitantes. A mulher que abriu não era nada como eu imaginava. Pensei que encontraria uma senhora idosa, severa. Em vez disso, vi uma mulher de meia idade, cabelos pretos com alguns fios grisalhos, rosto redondo e olhos que pareciam ler sua alma no primeiro olhar. "O que deseja, moça?" perguntou, a voz surpreendentemente suave. "Dona Jurema, meu nome é Teresa. Dona Josefa da Fazenda Primavera me mandou, disse que a senhora poderia me ajudar." Seu olhar desceu para minha barriga, ainda não muito evidente sob o vestido largo, depois voltou para meu rosto. Por um momento terrível, achei que ia fechar a porta, me deixar na rua escura, sem destino. Mas então, ela abriu mais a porta e fez um gesto para que eu entrasse. "Entre, Teresa. Você não é a primeira que Josefa manda, e duvido que será a última. Vamos conversar, e você vai me contar sua história." E assim, naquela noite de outubro de 1962, entrei na casa que seria meu refúgio pelos próximos meses, carregando nada além de uma trouxa de roupas, algumas economias e um bebê que crescia dentro de mim. Um bebê que eu já amava, apesar das circunstâncias de sua concepção, um bebê que em breve eu teria que entregar para outras mãos, outros corações. A casa de Dona Jurema era simples, mas acolhedora. No interior, encontrei outras 3 jovens em situação semelhante à minha, cada uma com sua própria história de abandono. Maria, de apenas 15 anos, enganada pelo patrão para quem trabalhava como doméstica. Luísa, 18 anos, cuja família a expulsou quando descobriu a gravidez. E Ana, 20 anos, que fugiu do noivo violento quando soube que esperava um filho. Éramos como uma família improvisada, unidas pela dor comum e pela esperança tênue de dias melhores. Compartilhávamos tarefas, confidências, medos e, às vezes, até risadas. Dona Jurema cuidava de nós com uma mistura de firmeza e compaixão, garantindo que nos alimentássemos bem, que descansássemos o suficiente e que, acima de tudo, não perdêssemos a dignidade. Vocês cometeram erros ou foram vítimas de erros alheios, mas isso não define quem são, ela repetia sempre. O que define vocês é o que farão a partir de agora. E acreditem, a vida sempre oferece uma segunda chance para quem tem coragem de recomeçar. Palavras que carreguei comigo por toda a vida, como um talismã nos momentos de dúvida. Palavras que me deram força quando achei que não tinha mais forças para seguir. Os meses na casa de Dona Jurema passaram numa rotina simples. Durante o dia, ajudávamos nos afazeres domésticos, cada uma conforme suas condições. Eu, com minha habilidade na costura, comecei a fazer pequenos concertos para a vizinhança, ganhando alguns trocados que guardava cuidadosamente para o futuro incerto que me aguardava. À noite, sentávamos na varanda, ouvindo o rádio e tricotando roupinhas para os bebês que viriam. Dona Jurema nos ensinava sobre o parto, sobre como cuidar de um recém-nascido, sobre as opções que teríamos depois. Nunca pressionava ninguém a dar o bebê para a adoção, mas também era realista sobre as dificuldades de criar uma criança sozinha, sem apoio familiar, sem emprego estável. Cada uma de vocês precisa decidir o que é melhor para o bebê e para si mesma, dizia. Não existe decisão certa ou errada, apenas a decisão possível nas circunstâncias que a vida nos deu. Em dezembro, quando minha barriga já estava grande, recebi uma carta inesperada. Era da minha mãe, enviada através de Dona Josefa, que tinha guardado o endereço de Dona Jurema.
Minha filha, dizia a carta, nas letras tortas de quem mal sabia escrever. Ficamos sabendo o que aconteceu. Seu pai está furioso, diz que você desonrou o nome da família. Mas eu sou mãe, e sei que deve haver mais nessa história do que nos contaram. Quando o bebê nascer, se quiser voltar para casa, terei uma conversa com seu pai. Talvez não de imediato, mas com o tempo ele pode aceitar. Sinto sua falta e rezo por você todos os dias. Chorei ao ler aquelas palavras, sentindo ao mesmo tempo o conforto do amor materno e a certeza de que não poderia voltar. Não queria ser um fardo para minha família. Não queria ver a decepção nos olhos do meu pai. Não queria que meu filho crescesse num lugar onde seria sempre apontado como o bastardo, o filho do pecado. Foi naquela noite, olhando para a lua cheia que entrava pela janela do quarto que compartilhava com Maria, que tomei minha decisão. Daria meu bebê para adoção. Por mais que doesse, por mais que partisse meu coração, seria o melhor para ele. Merecia uma família completa, um lar estável, oportunidades que eu jamais poderia oferecer. Quando comuniquei minha decisão à dona Jurema, ela assentiu com respeito. Se é isso que seu coração diz, Teresa, vou ajudar. Conheço um casal, pessoas boas, que não podem ter filhos. Ele é contador, ela é professora. Podem dar ao seu bebê o tipo de vida que você deseja para ele. O alívio por saber que meu filho teria um futuro melhor se misturou à dor dilacerante da separação antecipada. Cada chute que sentia, cada movimento dentro de mim, era ao mesmo tempo uma alegria e uma despedida. Janeiro chegou com um calor sufocante. Minha data prevista era para o final do mês, mas na segunda semana acordei no meio da noite com dores que começavam nas costas e irradiavam para a barriga. O trabalho de parto tinha começado. Nunca vou me esquecer daquela madrugada de janeiro de 1963. O calor abafado, o suor escorrendo pelo meu corpo, as dores que vinham em ondas cada vez mais fortes e meu grito ecoando pelas paredes da casa de Dona Jurema. O trabalho de parto durou quase 15 horas. 15 horas de agonia, de luta, de medo. Dona Jurema estava ao meu lado todo o tempo, segurando minha mão, limpando meu rosto, me dando força. Você consegue, Teresa. Você é mais forte do que pensa. Respire fundo. Isso, empurre quando eu mandar. Maria e Luísa também ajudavam, trazendo água, toalhas limpas, fervendo instrumentos conforme Dona Jurema orientava. Ana tinha dado à luz apenas uma semana antes, então ainda se recuperava no quarto ao lado, mas mandava palavras de incentivo através da porta. Quando o sol já estava alto no céu e eu achava que não aguentaria mais nenhum minuto, senti uma pressão diferente, seguida pelo choro mais lindo que já ouvi na vida. É uma menina, anunciou Dona Jurema, erguendo um pequeno ser coberto de sangue e verniz. Uma menina linda e saudável. Estenderam-na sobre meu peito, ainda ligada a mim pelo cordão umbilical. Pequena, vermelha, com uma penugem escura na cabeça e os olhos inchados que mal conseguia abrir. A criatura mais perfeita que já tinha visto. Olá, minha filha, sussurrei, enquanto lágrimas escorriam pelo meu rosto. Perdoe-me pelo que vou fazer. É por amor, só por amor. Passamos 3 dias juntas. Apenas 3 dias que pareceram ao mesmo tempo uma eternidade e um piscar de olhos. Amamentava-a, ninava-a, memorizava cada detalhe do seu rostinho, o nariz arrebitado, as sobrancelhas quase invisíveis, os dedos minúsculos que se agarravam ao meu com uma força surpreendente. Dei-lhe o nome de Clara, porque era como luz na escuridão da minha vida. Luz que teria que entregar para outras mãos acenderem. No 4º dia, Dona Jurema entrou no quarto mais cedo que o habitual. Seu rosto estava sério, os olhos tristes, mas resolutos. Eles estão aqui, Teresa, o casal que falei. Vieram conhecer a menina. Meu coração pareceu parar por um instante. Sabia que esse momento chegaria. Tinha me preparado mentalmente para ele durante meses, mas a realidade era muito mais dolorosa que qualquer preparação. Posso ter mais um momento com ela? Dona Jurema assentiu, fechando a porta ao sair. Peguei Clara no colo, que dormia tranquila, alheia ao turbilhão que se passava ao seu redor.
Comecei a cantar baixinho uma canção de ninar que minha avó cantava para mim, as lágrimas caindo sobre o rostinho dela que se mexeu incomodada. Não chore, meu amor. Mamãe está apenas se despedindo. Você vai para um lugar melhor, com pessoas que vão te amar, te dar tudo o que precisa, que eu nunca poderia dar. Respirei fundo, enxugando as lágrimas. Um dia talvez você entenda. Um dia talvez possamos nos encontrar de novo. Tirei de dentro da minha blusa um pequeno medalhão que tinha sido da minha avó, a única coisa de valor que possuía. Dentro, coloquei um pedaço de papel onde havia escrito meu nome completo e a data de nascimento de Clara. Para que você saiba, se um dia quiser procurar suas raízes, que veio ao mundo sendo amada. Que não foi abandonada por desprezo, mas entregue por amor. Coloquei o medalhão no pescoço dela, escondendo-o dentro da roupinha. Dona Jurema tinha me assegurado que o casal permitiria que ela levasse os poucos pertences que eu tinha preparado. O medalhão, uma manta que eu mesma havia tricotado, um sapatinho de crochê feito por Maria. Quando a porta se abriu novamente, Dona Jurema entrou acompanhada por um casal de meia-idade. Ele, alto e magro, com cabelos começando a branquear nas têmporas. Ela, de estatura mediana, cabelos castanhos presos num coque, olhos gentis que imediatamente se fixaram na pequena forma no meu colo. Esta é Teresa, apresentou Dona Jurema. E esta é Clara, a menina de quem falei. A mulher se aproximou hesitante, como se temesse minha reação. Ela é linda, disse com voz embargada. Posso segurá-la? Com um nó na garganta, entreguei minha filha para os braços de quem seria sua nova mãe. Vi como ela a segurou com reverência, com amor imediato, como seus olhos se encheram de lágrimas de alegria. O homem se aproximou, colocando o braço em volta da esposa, olhando para o bebê com um misto de admiração e incredulidade. Nossa filha, murmurou a voz trêmula. Finalmente nossa filha. Permaneci sentada na cama, mãos vazias agora, sentindo como se arrancassem uma parte do meu próprio corpo. Mas também havia algo mais, um alívio culpado por saber que minha Clara teria o que eu não poderia dar, um futuro diferente do meu. Vocês podem me dizer seus nomes? Perguntei, a voz quase não saindo. Trocaram olhares rápidos, depois o homem respondeu. Sou Eduardo Mendes. Esta é minha esposa, Helena. Moramos em São Paulo, no bairro de Perdizes. Vamos amá-la como se fosse nossa, acrescentou Helena, ainda embalando Clara contra o peito. Prometo que nunca vai faltar nada a ela. Nem amor, nem educação, nem oportunidades. Assenti, incapaz de dizer qualquer coisa. O nó na minha garganta havia crescido tanto que mal conseguia respirar. Dona Jurema percebeu meu estado. Acho que já está bom por hoje. Por que não levam a menina para a sala? Vou terminar os arranjos com vocês lá. Antes de sair, Helena se aproximou de mim uma última vez. Obrigada, disse simplesmente. Você está nos dando a maior dádiva que alguém poderia dar. Nunca esqueceremos isso. Quando a porta se fechou, deixando-me sozinha no quarto, algo em mim se quebrou. Um grito mudo, uma dor que nunca tinha experimentado antes, nem mesmo durante as piores horas do parto. Agarrei o travesseiro, pressionando-o contra o rosto para abafar os soluços que me sacudiam como convulsões. Naquela noite, não dormi. Fiquei acordada, olhando para o berço vazio, para as roupinhas dobradas que nunca mais vestiria em minha filha. O leite vazava dos meus seios doloridos, como lágrimas de um corpo que se recusava a aceitar a separação. No dia seguinte, Dona Jurema entrou com uma xícara de chá e um envelope. Eles deixaram isso para você, disse, entregando-me o envelope. Dentro, havia uma quantia considerável de dinheiro e uma nota escrita à mão. Para ajudar no seu novo começo. Cuidaremos bem dela. E.H. Olhei para aquele dinheiro com sentimentos conflitantes. Parecia um pagamento, como se minha filha tivesse sido vendida. Mas, ao mesmo tempo, sabia que era oferecido com genuína boa intenção, para me dar uma chance de reconstruir minha vida. O que faço agora, Dona Jurema? Perguntei, sentindo-me mais perdida do que nunca. Ela se sentou na beirada da cama, pegando minhas mãos entre as suas. Agora, Teresa, você recomeça.
Tem talento com a costura, tem juventude, tem coragem. Eu vi isso durante todos esses meses. Pode ficar aqui mais algumas semanas, até se recuperar completamente. Depois, precisa encontrar seu caminho. Fiquei na casa de Dona Jurema por mais um mês. Foram semanas de luto, de choro silencioso à noite, de seios que pararam gradualmente de produzir leite, de braços vazios que ansiavam por segurar um pequeno corpo. Mas também foram semanas de planejamento, de decisões, de força sendo lentamente recuperada. Usei o dinheiro que os Mendes tinham me dado para alugar um quarto numa pensão na Moca, um bairro de imigrantes italianos onde ninguém fazia muitas perguntas sobre o passado dos outros. Comprei uma máquina de costura usada, a coisa mais cara que já tinha adquirido na vida, e comecei a oferecer meus serviços de costureira para a vizinhança. No começo, foi difícil. O quarto era pequeno e abafado, a comida simples, os clientes escassos. Mas tinha determinação. Se tinha conseguido sobreviver a tudo até ali, conseguiria sobreviver a mais isso. Me especializei em ajustes e pequenos reparos. Troquei botões, subi barras, consertei zíperes. Pouco a pouco, minha reputação cresceu. A dona da pensão começou a me recomendar para suas amigas. Uma cliente satisfeita trazia outras. Em poucos meses, tinha trabalho suficiente para pagar o aluguel e ainda guardar um pouco. Foi numa tarde de maio, quando voltava da feira com uma sacola de frutas, que vi o anúncio colado na vitrine de uma pequena loja de tecidos. Precisa-se de costureira com experiência. Tratar dentro. Ajeitei meu cabelo, endireitei os ombros e entrei. O interior cheirava a tecido novo e naftalina. Atrás do balcão, uma senhora italiana de cabelos grisalhos media um corte de seda para uma cliente. Esperei pacientemente até que a cliente saísse, então me aproximei. Vim pelo anúncio da vitrine. Sou costureira. A senhora me olhou de cima a baixo, avaliando. Que experiência tem, ragazza? Trabalhei como costureira particular para uma família no interior. Respondi, decidindo omitir os detalhes dolorosos. Sei fazer de tudo. Vestidos, camisas, ajustes, consertos. Também sei bordar e fazer acabamentos finos. A senhora, que se apresentou como Dona Francesca Vitali, me observou por mais alguns instantes. Depois disse: mostre o que sabe fazer. Venha amanhã com alguma peça que tenha costurado. No dia seguinte, voltei com um vestido que havia feito para mim mesma, usando retalhos comprados por preços baixos. Era simples, mas o corte era perfeito, as costuras invisíveis, o acabamento impecável. Dona Francesca examinou cada centímetro do vestido, virando-o pelo avesso, inspecionando as bainhas, testando a firmeza dos botões. Finalmente, assentiu com aprovação. Tem boas mãos, ragazza? Posso lhe oferecer trabalho 3 dias por semana, para começar. Se provar seu valor, aumentamos para tempo integral. Foi assim que comecei a trabalhar na loja Tecidos Vitali, um pequeno estabelecimento familiar que servia à comunidade italiana da Moca há quase 2 décadas. Logo descobri que Dona Francesca era viúva, tendo assumido a loja após a morte do marido 5 anos antes. Seu único filho havia se mudado para o Rio de Janeiro, deixando-a sozinha para administrar o negócio. No início, meu trabalho consistia principalmente em realizar ajustes nas roupas que os clientes traziam e fazer pequenos serviços de costura. Mas à medida que Dona Francesca foi confiando mais em mim, comecei a fazer também peças sob medida para clientes especiais. Um vestido de festa aqui, um conjunto para uma ocasião importante ali. Trabalhava duro, chegando antes do horário, saindo depois que todos já tinham ido embora. Queria provar meu valor. Queria reconstruir minha vida a partir dos fios desfiados que tinham sobrado. À noite, em meu pequeno quarto na pensão, muitas vezes chorava silenciosamente, pensando em Clara, imaginando como estaria, se estaria bem cuidada, se algum dia saberia da existência da mãe que a tinha dado à luz. Passaram-se 6 meses. Minha situação havia melhorado consideravelmente. Agora trabalhava em tempo integral na loja, tinha um pequeno mas fiel grupo de clientes que pediam especificamente por mim, e havia conseguido alugar um quarto melhor, mais espaçoso e arejado, num sobrado não muito longe da loja. Foi então que recebi uma carta que mudaria o rumo da minha vida novamente. Vinha de Dona Jurema, a primeira que recebia desde que tinha deixado sua casa.
Teresa, dizia a carta, espero que esta a encontre bem. Escrevo porque recebi notícias que podem lhe interessar. O casal que adotou sua filha mudou-se para o Rio de Janeiro devido ao trabalho do Sr. Mendes. Antes de partir, a Sra. Helena me procurou. Disse que Clara está bem, crescendo forte e saudável. Também me disse que se um dia você quisesse notícias dela, poderia escrever para o endereço que incluo abaixo. Eles não prometem contato direto, mas se comprometeram a enviar fotografias e informações sobre o desenvolvimento da menina, se você desejar. A decisão é sua, Teresa. Sei que a ferida ainda deve estar aberta, mas pensei que deveria saber desta possibilidade. Li e reli aquela carta dezenas de vezes. Meu coração batia descompassado só de pensar na possibilidade de ter notícias da minha filha. Mas, ao mesmo tempo, temia que reabrir essa porta apenas tornaria a dor mais aguda, a perda mais real. Passei semanas debatendo comigo mesma o que fazer. Por fim, uma noite, sentei-me à mesa e escrevi uma carta simples. Prezados, senhor e senhora. Mendes, recebi seu endereço através de Dona Jurema. Não sei se é apropriado escrever, mas não consigo conter o desejo de saber como está Clara. Se puderem, gostaria apenas de saber se ela está bem. Talvez ver uma fotografia. Não pretendo interferir na vida de vocês de nenhuma maneira. Apenas quero a certeza de que ela está feliz e saudável. Respeitosamente, Teresa Gonçalves. Uma semana depois, recebi um envelope. Dentro, uma carta breve e uma fotografia. Na foto, uma menina de quase 2 anos, cabelos escuros cacheados, bochechas redondas, um sorriso que mostrava dentes pequeninos. Meu coração quase parou ao ver como se parecia comigo na mesma idade. A carta dizia: Teresa, Clara está muito bem, como pode ver na fotografia. É uma criança alegre, saudável e muito amada. Começou a falar há alguns meses. Suas primeiras palavras foram mamã e papá. Gosta de música e de livros com figuras coloridas. Tem seu temperamento, às vezes teimosa, mas sempre afetuosa. Guardamos o medalhão que deixou com ela. Quando for mais velha, contaremos sobre você de uma maneira adequada à idade dela. Não queremos que cresça sem saber de suas origens. Se quiser, podemos continuar enviando notícias e fotografias ocasionalmente. Helena e Eduardo Mendes. Chorei ao ler aquelas palavras, ao ver a imagem da minha filha, porque, apesar de tudo, ela sempre seria minha filha também. Mas era um choro diferente agora. Havia dor, sim, mas também alívio, gratidão e um pequeno fio de esperança. Respondi agradecendo e dizendo que sim, gostaria muito de continuar recebendo notícias. Assim começou uma correspondência espaçada, mas constante, que duraria anos. A cada poucos meses, recebia uma carta com atualizações sobre Clara, seus primeiros passos na escola, suas preferências, pequenas conquistas e desafios. Sempre havia uma fotografia que eu guardava cuidadosamente num álbum escondido sob meu colchão. Enquanto isso, minha vida seguia seu curso. Em 1965, Dona Francesca me fez uma proposta surpreendente. Teresa, estou ficando velha. Meu filho não tem interesse na loja, prefere sua vida no Rio. Pensei muito e decidi que gostaria que você se tornasse minha sócia. Vi como trabalha, como cuida dos clientes, como ama o que faz. Com o tempo, poderia assumir o negócio completamente. Fiquei atordoada com a oferta. Nunca tinha imaginado tal possibilidade. Eu, uma moça de origem humilde, sem família, sem passado que pudesse contar abertamente, tornar-me sócia de um negócio estabelecido. Mas, Dona Francesca, não tenho dinheiro para investir numa sociedade, argumentei. Ela fez um gesto dismissivo com a mão. Investirá seu trabalho, sua juventude, seu talento. É mais do que suficiente. E sei reconhecer uma sobrevivente quando vejo uma. Pessoas como você, que enfrentaram o pior e continuaram de pé, são as que fazem os negócios prosperarem. Foi assim que, aos 19 anos, me tornei sócia da loja, que passou a se chamar Vitale & Gonçalves. Com minha influência, aos poucos fomos além dos ajustes e consertos, passando a oferecer também roupas sob medida e, eventualmente, pequenas coleções prontas para venda. Aprendi o lado comercial do negócio com Dona Francesca.
como negociar com fornecedores, como gerenciar as finanças, como lidar com funcionários, pois logo precisamos contratar ajudantes para dar conta da demanda crescente. Em 1967, mudamos para um espaço maior, numa rua mais movimentada do bairro. A nova loja tinha uma vitrine ampla, onde exibíamos nossas melhores criações, e um ateliê nos fundos, onde eu passava a maior parte do tempo, criando, cortando, costurando. Nesse mesmo ano, recebi uma carta diferente dos Mendes. Pela primeira vez, incluíam algo além da fotografia habitual de Clara, agora com quase 5 anos. Era um desenho feito por ela mesma, uma figura simplificada de uma mulher de cabelos longos, com um vestido colorido cheio de flores. Clara fez este desenho e disse que era para outra mamãe que mora longe, dizia a carta de Helena. Contamos a ela de maneira simples que foi adotada, que sua primeira mãe a amava muito, mas não podia cuidar dela. Então, nos escolheu para sermos seus pais. Ela aceitou com a naturalidade das crianças. Quis mandar um desenho para você. Esperamos que não se importe. Emoldurei aquele desenho e o coloquei na parede do meu quarto. Era o primeiro presente da minha filha, a primeira comunicação direta, ainda que mediada, entre nós. Dormia olhando para ele todas as noites. No ano seguinte, 1968, aconteceu algo que me pegou completamente de surpresa. Estava na loja, ajustando um vestido de noiva, quando um homem entrou. Alto, bem vestido, com um ar distinto que imediatamente me fez pensar nos clientes ricos para quem tinha trabalhado na Fazenda Primavera. Bom dia, disse ele tirando o chapéu. Estou procurando por Teresa Gonçalves. Olhei para ele com curiosidade. Não o reconhecia. Não conseguia imaginar o que um homem como aquele queria comigo. Sou eu mesma, respondi, colocando de lado o vestido em que trabalhava. Ele sorriu, um sorriso caloroso que iluminou seus olhos. Meu nome é Carlos Ribeiro. Sou advogado. Represento a família Almeida, da Fazenda Primavera. Senti como se o chão desaparecesse sob meus pés. O nome Almeida me trazia de volta todas as memórias que tinha tentado enterrar. Roberto, o abuso, a gravidez, a expulsão vergonhosa. O que quer comigo? Perguntei, a voz trêmula apesar do esforço para manter a compostura. Tenho informações importantes para lhe transmitir. Podemos conversar em particular? Conduziu até uma pequena sala nos fundos da loja que usávamos para reuniões com clientes especiais. Dona Francesca nos observou passar, uma expressão intrigada no rosto, mas não fez perguntas. Senhorita Gonçalves, começou ele depois que nos sentamos. Estou aqui porque Roberto Almeida faleceu há 2 semanas, num acidente de automóvel. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Não sentia amor por Roberto, apenas uma mistura complexa de medo, raiva e um ressentimento que tinha aprendido a conviver ao longo dos anos. Mas sua morte era o fim definitivo de um capítulo da minha vida, um capítulo que tinha mudado tudo. Sinto muito, disse automaticamente, sem saber o que mais dizer. Antes de morrer, continuou o advogado, Roberto fez uma confissão ao padre. Depois, chamou-me e fez alterações em seu testamento. Olhei para ele confusa. O que isso tem a ver comigo? Carlos Ribeiro abriu sua pasta, retirando alguns documentos. Roberto confessou ter abusado de você quando trabalhava na Fazenda Primavera. Confessou que a criança que você esperava era dele e que suas ameaças a forçaram a silenciar e depois a deixar a fazenda. Em seu leito de morte, parece que encontrou algo parecido com remorso. Lágrimas involuntárias surgiram em meus olhos, não pelo homem que tinha morrido, mas pela garota de 16 anos que finalmente era vindicada, ainda que tarde demais, ainda que de uma maneira que ninguém mais além daquele advogado saberia. Roberto deixou instruções específicas para que uma parte considerável de sua herança fosse destinada a você, como uma forma de compensação pelo dano causado, e a seu filho, onde quer que esteja. Fiquei em silêncio, absorvendo aquela informação extraordinária. Depois de todos esses anos, depois de ter reconstruído minha vida do zero, vinha este reconhecimento inesperado da injustiça que tinha sofrido. Se me permite perguntar, disse o advogado gentilmente, o que aconteceu com a criança? Uma menina, respondi baixinho. Clara. Dei-a para adoção,
Está sendo criada por uma boa família no Rio de Janeiro. Ele assentiu, sem julgamento. Nesse caso, segundo as instruções do testamento, metade do valor destinado deve ir para você e metade deve ser colocado em um fundo fiduciário em nome de Clara, que ela poderá acessar quando atingir a maioridade. Precisaremos de informações para localizar a criança legalmente. Meu coração disparou ao pensar nas implicações. Dar essas informações significaria estabelecer uma conexão legal com Clara, algo que não tinha considerado possível até então. Preciso pensar, disse finalmente. Preciso considerar o que é melhor para Clara. Ela tem uma família que a ama, uma vida estável. Não quero perturbar isso. Compreendo, respondeu Carlos. O dinheiro destinado a você está disponível independentemente da sua decisão sobre o fundo para a criança. Peço apenas que me informe quando tiver tomado uma decisão. Depois que ele saiu, fiquei sentada sozinha na sala por um longo tempo, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Uma parte de mim sentia uma satisfação amarga por Roberto ter confessado, por ter reconhecido o mal que me fizera. Outra parte temia as complicações que esse dinheiro poderia trazer para a vida de Clara, para o arranjo delicado que tinha com os Mendes. Naquela noite, escrevi uma longa carta a Helena e Eduardo Mendes, explicando a situação e pedindo que nos encontrássemos pessoalmente para discutir o assunto. Era a primeira vez que sugeria um encontro face a face desde que tinha entregado Clara. 2 semanas depois da minha carta, recebi um telegrama curto dos Mendes. Estaremos em São Paulo no próximo domingo. Podemos nos encontrar às 15 horas no Jardim da Luz. Helena e Eduardo. Meu coração quase saiu pela boca quando li aquelas palavras. Depois de 6 anos, finalmente veria minha filha novamente. Ou assim eu pensava. O domingo chegou com um sol ameno de outono. Vesti minha melhor roupa, um conjunto de saia e blazer azul marinho que eu mesma tinha feito, inspirado num modelo que vi numa revista francesa. Prendi o cabelo num coque simples, passei um batom discreto. Queria parecer respeitável, bem-sucedida, alguém que tinha seguido em frente apesar das adversidades. Cheguei ao jardim meia hora antes do combinado, tão nervosa que meu estômago revirava. Sentei num banco próximo ao coreto, observando as famílias que passeavam, as crianças que corriam pela grama, procurando ansiosamente por um rosto familiar, por uma menina que seria a versão crescida do bebê que tinha segurado apenas por 3 dias. Às 15 horas em ponto, vi um casal se aproximando. Reconheci-os imediatamente das fotos que tinham me enviado ao longo dos anos. Mas estavam sozinhos. Clara não estava com eles. Teresa? Chamou a mulher, parando a alguns passos do meu banco. Levantei-me, tentando esconder a decepção. Helena? Eduardo? Obrigada por virem. Apertamos as mãos formalmente, como estranhos que éramos, apesar da conexão profunda que compartilhávamos. Clara não está com vocês. Observei, incapaz de conter a pergunta implícita. Helena balançou a cabeça, um olhar de compreensão em seus olhos. Achamos melhor conversar primeiro, só os adultos, entender a situação antes de envolver Clara. Fazia sentido, claro, mas ainda assim senti um aperto no peito. Caminhamos pelo jardim, procurando um lugar mais reservado para nossa conversa. Encontramos um canto tranquilo, afastado das trilhas principais. Sua carta nos pegou de surpresa. Começou Eduardo, direto ao ponto. Nunca esperamos... Bem, esta situação. Eu também não, respondi sinceramente. Nunca imaginei que Roberto confessaria, muito menos que deixaria algo em seu testamento. Helena me estudou por um momento antes de perguntar. O que você pretende fazer, Teresa? Qual é seu plano em relação a Clara? A pergunta era direta, a preocupação por trás dela evidente. Eles temiam que eu quisesse perturbar a vida que tinham construído, reivindicar direitos, talvez até mesmo tentar recuperar minha filha. Não tenho intenção de interferir na vida de vocês, respondi com firmeza. Clara é sua filha em todos os sentidos que importam. Vocês a criaram, a amaram, deram a ela tudo o que eu não poderia dar. Respirei fundo antes de continuar. Quanto ao dinheiro, acredito que é direito dela. Não por ser filha de Roberto. Ele não merece esse reconhecimento, mas porque é uma forma de justiça pelo que aconteceu.
Vi seus ombros relaxarem visivelmente com minhas palavras. Nunca escondemos de Clara que ela é adotada, disse Helena. Como escrevemos, contamos de uma forma apropriada para a sua idade. Ela sabe que tem outra mãe, alguém que a amava mas não podia cuidar dela. E sabe sobre as cartas, as fotos que você manda. Ela pergunta sobre mim? Questionei, a voz quase falhando. Eduardo assentiu. Às vezes. Quer saber como você é, o que faz. Mostramos as poucas fotos que você enviou. Ela guarda o medalhão na caixinha de tesouros dela. Lágrimas brotaram nos meus olhos ao imaginar Clara guardando aquela pequena lembrança, aquele pedaço de mim que tinha ido com ela. Acho que devemos ser práticos agora, disse Eduardo, retornando ao assunto principal. Do ponto de vista legal, como procedemos com este fundo fiduciário mencionado pelo advogado? Discutimos os detalhes práticos, como estabelecer o fundo sem comprometer a adoção legal, como proteger a privacidade de Clara e a deles, como garantir que ela tivesse acesso ao dinheiro quando fosse mais velha. Eduardo, sendo contador, entendia bem desses assuntos e fez perguntas perspicazes. Ao final da conversa, chegamos a um acordo. Eles me dariam as informações necessárias para que o advogado estabelecesse o fundo fiduciário. O dinheiro seria investido e Clara poderia acessá-lo aos 21 anos. Em troca, pedi apenas para continuar recebendo notícias e fotos como antes, e expressei um desejo que guardava no coração, mas nunca tinha ousado mencionar. Se um dia, quando Clara for mais velha, se ela quiser me conhecer, vocês permitiriam? Helena e Eduardo trocaram olhares, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Foi Helena quem respondeu. Quando Clara tiver idade suficiente para entender toda essa história e tomar sua própria decisão, se ela quiser conhecê-la, não nos oporemos. Ela tem direito às suas origens, a conhecer todas as partes de quem ela é. Aquela promessa, aquela pequena possibilidade de um dia conhecer minha filha face a face, encheu meu coração de uma esperança que não ousava sentir há anos. Antes de nos despedirmos, Helena tirou algo da bolsa, um envelope. Trouxemos isto para você, disse, entregando-me. A foto mais recente de Clara e algo mais. Abri o envelope com dedos trêmulos. Dentro havia uma fotografia de Clara no seu aniversário de 6 anos, sorrindo ao lado de um bolo, e um pequeno cartão feito à mão. Nele, em letras infantis desenhadas com canetinhas coloridas, estava escrito: para minha outra mamãe, com amor, Clara. Foi demais. As lágrimas que tinha tentado conter durante toda a conversa transbordaram. Helena, em um gesto que me surpreendeu, aproximou-se e me abraçou. Um abraço rápido, mas genuíno. Obrigada por ter dado a chance de sermos pais, sussurrou. E obrigada por ainda se importar com ela depois de todos esses anos. Nos despedimos com a promessa de manter contato. Voltei para casa naquele dia com sentimentos conflitantes. A tristeza por não ter visto Clara, a gratidão pela compreensão dos Mendes, a esperança de um possível encontro futuro e um estranho senso de fechamento por Roberto ter finalmente reconhecido o mal que me fez, mesmo que em seu leito de morte. Os meses seguintes foram de grandes mudanças. Primeiro, o dinheiro da herança de Roberto chegou, uma quantia que nunca tinha imaginado possuir. Depois de estabelecer o fundo para Clara, ainda me restava o suficiente para transformar completamente minha vida. Após muita reflexão, fiz uma proposta à dona Francesca: comprar sua parte na loja. Ela estava envelhecendo, cada vez mais cansada do trabalho diário, e minha oferta lhe permitiria uma aposentadoria confortável. Está na hora, cara Mia, ela disse, aceitando minha proposta com um abraço apertado. A loja agora é sua, como sempre deveria ser. Tenho o negócio nos olhos e a arte nas mãos, combinação rara. No início de 1969, Vitali em Gonçalves tornou-se simplesmente Ateliê Teresa Gonçalves. Reformei o espaço, expandindo o ateliê nos fundos, criando um ambiente mais elegante na frente. Contratei mais 2 costureiras e uma assistente para a loja. Mas minha maior mudança veio com uma decisão ousada. Em vez de apenas fazer ajustes e roupas sob medida, comecei a criar minhas próprias pequenas coleções. Vestidos, conjuntos, saias, blusas, peças que refletiam meu estilo pessoal,
que mesclava elegância clássica com detalhes únicos e artesanais. Para minha surpresa, as coleções foram um sucesso imediato. As mulheres do bairro, cansadas das mesmas opções das grandes lojas, adoraram poder comprar peças exclusivas, bem feitas, que não veriam em todas as outras mulheres da cidade. Logo, clientes começaram a vir de outros bairros, atraídas pelo boca a boca. Jornalistas de pequenas revistas femininas apareceram fazendo reportagens sobre a talentosa estilista autodidata da Muka. Em 1970, fui convidada a participar de um pequeno desfile de moda em um clube social, mostrando minhas criações ao lado de marcas já estabelecidas. O sucesso profissional trouxe também mudanças pessoais. Deixei o quarto alugado e comprei um pequeno apartamento próprio, o primeiro lugar que realmente pude chamar de meu. Decorei-o com cuidado, criando um espaço que refletisse quem eu era. Móveis simples, mas elegantes, tecidos coloridos, plantas por toda parte. Em uma parede especial da sala, coloquei todas as fotografias de Clara que tinha recebido ao longo dos anos, dispostas em ordem cronológica, dos primeiros dias de vida até a mais recente, dos seus 7 anos, mostrando-a em uniforme escolar, sorrindo com um dente da frente faltando. Olhar para aquelas fotos todos os dias me dava uma estranha sensação de continuidade, como se, apesar da separação física, ainda participasse de alguma forma da vida dela. Não era uma substituição para tê-la comigo, mas era um consolo, uma conexão que me ajudava a seguir em frente. Os anos de 1970 chegaram com o Brasil em transformação. O país vivia o chamado milagre econômico. As cidades cresciam rapidamente, novas oportunidades surgiam por toda parte. Meu ateliê acompanhou essa onda de prosperidade, expandindo-se além do que eu jamais tinha imaginado. Em 1972, contratei um jovem estilista recém-formado para trabalhar comigo. Maurício trouxe novas ideias, uma visão mais moderna e ousada que complementava meu estilo mais clássico. Nossa parceria criativa elevou o ateliê a outro patamar. No mesmo ano, recebi um convite que mudaria o rumo do meu negócio. Uma loja de departamentos de prestígio queria vender minhas criações. Era uma oportunidade de alcançar um público muito maior, de ter minhas peças disponíveis além das paredes do meu pequeno ateliê na Muka. Depois de muita reflexão e discussões com Maurício, aceitei. Criamos uma linha exclusiva para a loja, mantendo o ateliê para peças mais exclusivas e sob medida. Foi um risco calculado que acabou sendo extremamente bem-sucedido. Em meio a essa ascensão profissional, continuava a trocar cartas com os Mendes. As notícias de Clara eram a parte mais aguardada da minha vida. Soube quando ela ganhou um concurso de soletração na escola, quando quebrou o braço caindo de uma árvore, quando descobriu um talento para o piano. Parece que herdou sua habilidade manual, escreveu Helena em uma carta. Seus professores dizem que tem dedos ágeis e precisos, perfeitos para o instrumento. Lembro que você mencionou que costurava desde criança. Talvez seja o mesmo tipo de talento. A ideia de que Clara tinha herdado algo de mim, não apenas características físicas, mas um talento, uma inclinação, aqueceu meu coração de uma maneira especial. Em 1974, quando Clara completou 11 anos, o advogado Carlos Ribeiro me procurou novamente com notícias surpreendentes. A mãe de Roberto Almeida faleceu, informou-me em seu escritório elegante, tão diferente do homem simples e gentil que ele era. Em seu testamento, deixou uma parte considerável de seus bens para sua neta, a filha de Roberto. Fiquei perplexa. Como? Ela sabia sobre Clara? Carlos ajustou os óculos, um gesto que fazia quando estava desconfortável. Aparentemente, Roberto contou a ela durante sua confissão final. A senhora Almeida, ao que parece, passou seus últimos anos atormentada pela culpa. Não pelo que o filho fez, do qual ela provavelmente sempre soube, mas por como você foi tratada depois. Por ter sido expulsa grávida, sem apoio. A ideia de que Dona Helena Almeida, a mulher que tinha me olhado com tanto desprezo naquele último dia na fazenda, tinha se arrependido no final da vida, era difícil de processar. O dinheiro será adicionado ao fundo fiduciário de Clara, explicou Carlos. Mas há mais.
A senhora Almeida deixou uma carta para você e outra para Clara, para ser entregue quando ela for adulta. Com mãos trêmulas, abri o envelope que ele me estendeu. Dentro, num papel fino de carta com o monograma da família Almeida, estava escrito em letra elegante, mas trêmula de uma mulher idosa. Teresa, quando você saiu da nossa casa anos atrás, cometi um erro terrível. Culpei a vítima em vez do agressor. Não quis ver o que estava diante dos meus olhos, que meu filho, que eu tinha criado para ser um homem de bem, era capaz de atos tão deploráveis. Peço seu perdão, embora não tenha direito de esperá-lo. O que foi feito a você não pode ser desfeito, e nenhum dinheiro pode compensar a dor e a humilhação que sofreu. Mas espero que os recursos que deixo para sua filha possam, de alguma forma, ajudar a criar um futuro melhor a partir do passado doloroso. Roberto contou-me tudo antes de morrer. Não foi o filho que eu pensei ter criado. Por isso, quero que minha neta, sua filha, tenha a chance que você não teve. E quero que você saiba que, no final, a verdade sempre encontra seu caminho à luz. Com arrependimento sincero, Helena Almeida. Aquela carta tão inesperada trouxe à tona emoções que pensei já ter enterrado. Perdão? Como perdoar alguém que permitiu que minha vida fosse destruída, que me expulsou quando eu mais precisava de ajuda, que nunca questionou a versão do filho, nem mesmo quando todas as evidências apontavam para a verdade. Mas, ao mesmo tempo, havia algo libertador em ter minha versão finalmente reconhecida, em saber que, no fim, a verdade tinha prevalecido, mesmo que tarde demais para mudar o passado. Dobrei a carta cuidadosamente e a guardei na mesma caixa onde mantinha as fotos e cartões de Clara. Era parte da nossa história agora, mais um capítulo no livro complicado que era a nossa vida. O resto dos anos 70 passou como um turbilhão. Meu ateliê cresceu, se expandiu, ganhou reconhecimento além de São Paulo. Em 1975, abri uma segunda loja, dessa vez nos Jardins, área nobre da cidade, atendendo uma clientela mais sofisticada. Maurício tornou-se meu sócio oficial, trazendo não apenas seu talento criativo, mas também uma astúcia comercial que me surpreendia constantemente. Foi ideia dele participarmos da primeira São Paulo Fashion Week, um evento ainda pequeno, mas que começava a ganhar destaque no cenário nacional. Teresa, precisamos mostrar suas criações num palco maior, insistiu ele. Você não vê, mas o que faz é único. Essa mistura de tradição com inovação, de técnicas artesanais com cortes modernos. A coleção que apresentamos foi inspirada na minha própria jornada. Tecidos rústicos do interior transformados em peças sofisticadas, bordados tradicionais aplicados em cortes contemporâneos, cores terrosas e vibrantes lado a lado, como os contrastes da vida. O sucesso foi imediato e avassalador. De repente, Teresa Gonçalves não era apenas um nome conhecido na Muca, ou mesmo em São Paulo, mas em todo o Brasil. Revistas de moda nacionais faziam reportagens sobre minha trajetória da pobreza ao estrelato, embora sempre omitindo os detalhes mais dolorosos que nunca compartilhei com a imprensa. Em meio a todo esse tumulto profissional, continuava a receber notícias de Clara, agora uma adolescente. As cartas dos Mendes se tornaram mais espaçadas, mas ainda regulares. As fotos mostravam uma jovem bonita, de cabelos escuros e olhos que eram um espelho dos meus. Clara está se preparando para o vestibular, escreveu Helena em 1979. Quer estudar medicina, sempre teve esse desejo de ajudar os outros. Ainda toca piano nas horas vagas, mas decidiu que será apenas um hobby. A paixão dela é cuidar das pessoas. Medicina. Minha filha, uma futura médica. O orgulho que senti foi indescritível. Aquela menina que eu tinha dado à luz em circunstâncias tão difíceis, agora se preparava para uma carreira dedicada a salvar vidas. Não podia imaginar destino mais nobre. Em 1980, quando Clara completou 18 anos, recebi uma surpresa. Entre as cartas do correio do dia, encontrei um envelope endereçado com uma caligrafia que não reconheci. Dentro, uma carta breve. Querida Teresa, sei que deve parecer estranho eu escrever diretamente para você depois de todos estes anos. Mamãe, Helena, sempre me mostrou suas cartas, me contou sobre você, me mostrou suas fotos. Agora que completei 18 anos, sinto que é hora de estabelecer uma comunicação direta.
Tenho tantas perguntas, tantas coisas que gostaria de saber sobre você, sobre sua vida, sobre como foi tomar a difícil decisão de me entregar para a adoção. Mamãe e papai me contaram apenas o básico, que você era muito jovem, que não tinha condições de me criar, que fez o que achou melhor para mim. Estou prestes a começar a faculdade de medicina. É um momento de grandes mudanças na minha vida. Um momento em que busco entender melhor quem sou e de onde vim. Se estiver disposta, gostaria de iniciar uma correspondência direta com você. Talvez, um dia, quando estivermos ambas prontas, possamos até nos encontrar pessoalmente. Com carinho, Clara Mendes. A carta caiu das minhas mãos trêmulas. Clara, minha Clara, tinha escrito para mim. Queria me conhecer, queria saber mais sobre mim, sobre nossa história. Era mais do que eu jamais tinha ousado esperar. Respondi no mesmo dia, uma carta longa e emocionada, contando sobre minha vida, meu trabalho, minha trajetória desde que nos separamos. Falei sobre como pensava nela todos os dias, como guardava cada foto, cada cartão que tinha recebido. Omiti apenas os detalhes mais sombrios sobre sua concepção. Aquela era uma verdade que precisaria esperar por um momento mais apropriado, talvez um encontro face a face. Assim começou nossa correspondência direta. Cartas semanais, depois quinzenais, à medida que Clara se adaptava à vida universitária intensa. Mandava-me fotos de seu dormitório, de seus novos amigos, contava sobre as aulas, as dificuldades, as pequenas vitórias do dia a dia. Eu respondia com histórias do ateliê, das novas coleções, de minha vida simples, mas satisfeita. Mandava-lhe amostras de tecidos bonitos, pequenos presentes que costurava especialmente para ela. Uma echarpe de seda, luvas delicadas para o inverno, uma bolsa artesanal para carregar seus livros. Em uma de suas cartas, no final de 1981, Clara fez a pergunta que eu tanto temia e esperava. Podemos nos encontrar nas minhas próximas férias? Meu coração disparou ao ler essas palavras. Depois de quase 20 anos, finalmente conheceria minha filha face a face. A menina que tinha segurado por apenas 3 dias, que tinha entregue com o coração partido para dar a ela uma chance de vida melhor, agora voltaria como uma jovem adulta, por sua própria escolha e vontade. Marcamos o encontro para janeiro de 1982, quando ela viria a São Paulo durante as férias de verão. Escolhemos um restaurante tranquilo nos Jardins, um lugar neutro onde poderíamos conversar sem pressão. Nas semanas que antecederam nosso encontro, mal conseguia dormir. Pensava no que diria, no que perguntaria, em como reagiria ao vê-la pessoalmente depois de tanto tempo. Imaginava se me reconheceria nela, se veríamos as semelhanças que as fotos já sugeriam, se haveria aquela conexão imediata que tanto esperava e temia. O dia finalmente chegou. Cheguei ao restaurante 1 hora antes, nervosa demais para esperar em casa. Escolhi uma mesa discreta num canto, pedi um chá que não consegui beber e esperei, o coração batendo tão forte que achava que todos podiam ouvir. E então ela entrou, e o mundo parou. Clara era alta e esbelta, com cabelos escuros que caíam em ondas até os ombros. Usava um vestido simples mas elegante, azul marinho, e carregava uma bolsa pequena na mão. Parou na entrada, olhando ao redor, procurando por alguém que conhecia apenas por fotos. Nossos olhares se encontraram, e algo passou entre nós. Um reconhecimento, um fio invisível que o tempo e a distância não tinham conseguido romper. Levantei-me, as pernas bambas, e ela caminhou em minha direção. "Teresa?" perguntou, a voz suave, hesitante. "Clara", respondi, e foi tudo o que consegui dizer antes que as lágrimas viessem. Ficamos ali, paradas, olhando uma para a outra, absorvendo cada detalhe, cada semelhança, cada diferença. Então, sem aviso, ela deu um passo à frente e me abraçou. Um abraço forte, desesperado, como se quisesse recuperar 20 anos de separação naquele único gesto. Abracei-a de volta, sentindo seu corpo contra o meu, sentindo o calor que uma vez tinha sido parte de mim, agora uma pessoa inteira, completa, maravilhosa. As lágrimas corriam livremente pelo meu rosto e senti as dela molhando meu ombro. "Encontrei você", ela sussurrou.
Finalmente encontrei você. Sentamos, ainda segurando as mãos uma da outra, como se temêssemos que, ao soltar, a outra pudesse desaparecer. A conversa fluiu naturalmente, como se nos conhecêssemos a vida toda. Falamos de tudo e de nada. Seus estudos, meu trabalho, pequenos detalhes do cotidiano, gostos compartilhados que descobrimos ter em comum. Você é exatamente como imaginei, disse ela em determinado momento, os olhos brilhando. Nas fotos sempre parecia, não sei, forte, determinada, mas com uma tristeza nos olhos. Posso ver isso agora, pessoalmente. Sorri, tocada por sua percepção. A vida nem sempre foi fácil, mas me tornei mais forte por causa disso. E toda vez que recebia notícias suas, que via como estava crescendo feliz e saudável, encontrava forças para continuar. Ela apertou minha mão. Mamãe, Helena, sempre me disse que você me amava muito, que me deu para a adoção por amor, não por falta dele. Cresci sabendo disso, nunca duvidei. Mas ainda tinha tantas perguntas. Pergunte, respondi. Pergunte tudo o que quiser saber. Não tenho mais segredos para você. Quem é meu pai? Ela perguntou diretamente, os olhos fixos nos meus. Era a pergunta que eu mais temia, mas estava preparada. Respirei fundo e contei a verdade. Não todos os detalhes sórdidos, mas o suficiente para que entendesse. Contei sobre a Fazenda Primavera, sobre trabalhar como costureira lá, sobre Roberto Almeida e como ele tinha tirado vantagem da minha posição vulnerável. Contei sobre a gravidez, a expulsão, a casa de Dona Jurema. Contei tudo com uma honestidade suavizada pela passagem do tempo e pelo desejo de não machucar aquela jovem que me olhava com tanta intensidade. Quando terminei, ela estava chorando silenciosamente. Sinto muito, disse finalmente. Sinto muito pelo que você passou por minha causa. Não, respondi firmemente, segurando seu rosto entre minhas mãos. Nunca pense assim. O que aconteceu não foi sua culpa. Você foi a única coisa boa que saiu daquela situação. O único motivo pelo qual agradeço ter passado por tudo aquilo. Sem aquela dor, não teria você. Ela assentiu, enxugando as lágrimas. E agora? O que acontece agora, Teresa? O que você quiser que aconteça, respondi sinceramente. Podemos continuar nos correspondendo, podemos nos encontrar quando vier a São Paulo, podemos construir um relacionamento aos poucos, no seu ritmo. Não quero substituir Helena e Eduardo. Eles são seus pais, te criaram, te amaram. Só quero fazer parte da sua vida, se você me permitir. Quero isso, ela disse sem hesitação. Quero conhecer você melhor, quero que faça parte da minha vida. Tenho duas mães agora. Uma que me criou e outra que me deu a vida. Sou sortuda por ter as duas. Saímos do restaurante horas depois, caminhando de braços dados como velhas amigas. Levei-a para conhecer meu ateliê, mostrei meus desenhos, meus tecidos, o mundo que tinha construído do nada. Ela admirou tudo com olhos brilhantes, tocando as peças, fazendo perguntas, mostrando um interesse genuíno que aqueceu meu coração. Você é incrível, disse ela, olhando ao redor do ateliê. Construiu tudo isso sozinha, depois de tudo que passou. Não sozinha, corrigi gentilmente. Tive ajuda ao longo do caminho. Dona Jurema, Dona Francesca, Maurício, tantos outros. E sempre tive você, mesmo que distante. A ideia de que estava bem, feliz, crescendo forte, me dava forças para continuar, para ser alguém de quem você pudesse se orgulhar um dia. Antes de nos despedirmos, prometi visitá-la no Rio nas próximas semanas. Queria conhecer seu mundo, ver onde vivia, talvez até encontrar Helena e Eduardo novamente, agora em circunstâncias tão diferentes. Naquela noite, sozinha em meu apartamento, chorei. Não de tristeza, mas de uma alegria tão profunda que parecia dor. O círculo tinha se fechado. A menina que tinha dado para longe havia voltado por escolha própria. Agora uma mulher extraordinária, inteligente, compassiva. Alguma coisa dentro de mim, que estivera quebrada por 20 anos, finalmente começava a se curar. Nos anos que se seguiram, Clara e eu construímos um relacionamento que transcendeu as circunstâncias dolorosas de seu nascimento. Visitava-a regularmente no Rio, conheci seus amigos, seu mundo universitário.
Ela vinha a São Paulo nas férias, às vezes passando semanas inteiras comigo, ajudando no ateliê, aprendendo um pouco de costura mais por proximidade do que por qualquer talento herdado. Suas mãos, como ela dizia rindo, eram mais feitas para curar do que para criar. Helena e Eduardo, para minha surpresa e gratidão, aceitaram esse novo arranjo com uma graça que não esperava. Na primeira vez que nos encontramos novamente, Helena me abraçou longamente. Obrigada por compartilhá-la conosco todos esses anos, disse, e obrigada por voltar à vida dela agora. Clara merece conhecer todas as partes de quem ela é. Em 1987, estive presente, sentada discretamente ao lado de Helena, quando Clara se formou em medicina, a primeira na classe. O orgulho que senti naquele dia foi indescritível. Ver aquela menina que tinha nascido em circunstâncias tão precárias agora se tornar uma médica, pronta para ajudar outros, para fazer a diferença no mundo. Depois da cerimônia, Clara nos surpreendeu com um anúncio. Tinha sido aceita para uma residência em São Paulo, no Hospital das Clínicas. Estaria se mudando para minha cidade em poucos meses. Quero ficar mais perto de você, me disse em particular mais tarde. Conhecer melhor sua vida, seu mundo. Talvez até ajudar no ateliê nas horas vagas. Prometo tentar não estragar nenhum tecido caro. Rimos juntas, e eu segurei suas mãos. Aquelas mãos de médica que em breve salvariam vidas. Sua presença é tudo o que sempre quis. Tudo o que nunca ousei esperar. O ateliê Teresa Gonçalves continuou crescendo, se expandindo, ganhando reconhecimento internacional. Fui convidada para desfiles em Paris, em Milão, lugares que jamais imaginei visitar quando era uma menina pobre do interior. Abri lojas em outras cidades brasileiras, lancei linhas de acessórios, de perfumes, mas nada. Nenhum sucesso profissional, nenhum reconhecimento público, nenhuma conquista material. Se comparava à alegria de ter minha filha de volta na minha vida, de construir com ela um relacionamento baseado em escolha, em amor, em verdade. Em 1990, aos 44 anos, Clara me apresentou Alberto, um cirurgião que conheceu durante a residência. Um homem gentil, brilhante, que a olhava como se ela fosse a maravilha mais extraordinária do mundo. O que para mim ela sempre foi. Ele é o homem com quem quero passar o resto da vida, disse ela, os olhos brilhando daquela maneira especial que só o amor verdadeiro traz. O casamento foi realizado no ano seguinte, uma cerimônia elegante mas íntima em um jardim em São Paulo. Clara quis que eu e Helena a acompanhássemos até o altar. Suas duas mães, tão diferentes, unidas pelo amor por ela. Enquanto caminhávamos lado a lado, Helena segurou minha mão momentaneamente e sussurrou. Fizemos bem nós duas. Olhe para ela, tão feliz, tão completa. Fizemos, concordei, lágrimas nos olhos. Cada uma do seu jeito, fizemos o melhor que podíamos. 2 anos depois, em 1993, Clara me deu a notícia que completou o círculo da nossa história. Estava grávida. Em uma tarde de abril, sentadas na varanda do meu apartamento, ela colocou minha mão sobre sua barriga ainda plana. Quero que você seja parte da vida deste bebê desde o início, disse, os olhos marejados. Quero que seja a avó presente que ensinará a costurar, a contar histórias, a ser forte mesmo quando a vida parece impossível. Senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto enquanto assentia, incapaz de falar. A menina que tinha sido forçada a entregar, que tinha reencontrado já adulta, agora me dava a chance de ser avó, de estar presente desde o primeiro momento na vida de seu filho. Era um presente tão grande, tão inesperado, que mal podia acreditar. Sofia nasceu em novembro daquele ano. Uma menina saudável, forte, com os mesmos olhos escuros que Clara tinha herdado de mim. Quando a segurei pela primeira vez no hospital, Clara, ao meu lado, senti que todas as dores, todas as lutas, todos os sacrifícios de uma vida tinham valido a pena para chegar àquele momento perfeito. Ela tem seus olhos, disse Clara suavemente. Os mesmos que me olham das fotos antigas que você me mostrou. E suas mãos, respondi, observando os dedinhos minúsculos que se agarravam ao meu dedo. As mãos de uma médica, de uma curandeira. Clara sorriu, cansada, mas radiante. Uma linha ininterrupta de mulheres fortes. Você
Eu, agora Sofia, cada uma carregando um pouco da outra, cada uma seguindo seu próprio caminho. Enquanto embalava aquela nova vida nos braços, pensei na jovem de 16 anos que tinha sido expulsa da fazenda Primavera, carregando um bebê no ventre e o peso do mundo nos ombros. Nunca poderia ter imaginado que sua história terminaria assim, com sucesso, com reconciliação, com amor multiplicado através das gerações. A vida, percebi então, é como o mais complexo dos bordados. Os pontos escuros, as linhas tortas, os nós que parecem erros irreparáveis, todos são necessários para criar o padrão final. Sem a dor não haveria beleza, sem as perdas não haveria os reencontros, sem os desafios não haveria a força para superá-los. Olhei para Clara, para minha neta, e soube que, apesar de tudo, tinha vivido uma vida abençoada. Uma vida de altos e baixos, de dores e alegrias, mas, sobretudo, uma vida de amor. E no final, isso é tudo que realmente importa. Hoje, aos 78 anos, sentada na varanda do meu apartamento em São Paulo, olhando para o jardim onde Sofia, minha neta que agora tem 32 anos, brinca com seus próprios filhos, meus bisnetos, imagine só. Não posso deixar de pensar em como a vida dá voltas inesperadas, em como os fios do destino se entrelaçam de maneiras que jamais poderíamos prever. O ateliê Teresa Gonçalves tornou-se uma das casas de moda mais respeitadas do Brasil. Tenho lojas em várias capitais, minhas criações são exportadas para outros países, já vesti celebridades, primeiras damas, artistas. Um longo caminho para aquela menina de 16 anos que costurava à luz de velas em um quarto apertado. Oficialmente, estou aposentada há alguns anos. Sofia, que herdou meu talento para a moda, para a surpresa de todos, inclusive dela, assumiu a direção criativa da marca, trazendo uma visão contemporânea sem perder a essência que sempre defendi. Clara continua sua carreira como médica, agora como diretora de um grande hospital, salvando vidas, transformando a dor em cura. Algo que talvez tenha aprendido comigo, à sua maneira. Em 2016, fui surpreendida novamente pela vida. Uma jovem jornalista me procurou querendo fazer um perfil para uma revista de moda sobre a pioneira da alta costura brasileira. Durante nossa longa conversa, comecei a sentir algo familiar nela. Algo nos gestos, na forma de inclinar a cabeça quando ouvia com atenção. Qual é o seu nome completo? Perguntei, interrompendo sua pergunta sobre minha primeira coleção internacional. Beatriz Almeida Lopes, respondeu, um pouco confusa com minha súbita curiosidade. Almeida. Senti um frio percorrer minha espinha. Por acaso você tem algum parentesco com a família Almeida, da Fazenda Primavera, em Santo Antônio do Pinhal? Seus olhos se arregalaram de surpresa. Sim, meu avô era de lá. Ricardo Almeida, irmão de Roberto Almeida. Como a senhora sabe? Não consegui responder imediatamente. Ricardo, o irmão mais novo de Roberto, que mal conheci na fazenda. Aquela jovem, então, era sobrinha neta do homem que tinha abusado de mim, que tinha mudado completamente o rumo da minha vida. Conheci sua família há muito tempo, respondi finalmente. Trabalhei na fazenda quando era jovem, antes de começar minha carreira na moda. Beatriz sorriu, encantada com a coincidência. Que mundo pequeno! Vou contar ao meu pai, ele vai ficar surpreso. A fazenda não existe mais, foi vendida nos anos 80. Mas ele sempre conta histórias sobre o lugar, sobre a família. Aquele encontro inesperado me fez refletir sobre como o passado nunca nos abandona completamente, como os círculos da vida se fecham de maneiras surpreendentes. Não contei a Beatriz toda a verdade. Não tinha o direito de manchar sua imagem de família com revelações dolorosas sobre um tio-avô que ela provavelmente nem chegou a conhecer. Mas naquela noite, conversei longamente com Clara sobre o encontro. É estranho pensar que nossos mundos continuam se cruzando, mesmo depois de tantos anos, comentou ela, sentada ao meu lado no sofá, enquanto folheávamos um álbum de fotos antigas. Como se houvesse um fio invisível conectando todas essas pessoas, todas essas histórias. A vida tem dessas coisas, respondi, passando os dedos por uma foto de Clara bebê.
Às vezes penso que nada é por acaso, que cada encontro, cada separação, cada dor e cada alegria tem um propósito maior que só entendemos muito tempo depois. Poucos meses após esse encontro com Beatriz, recebi uma honraria que jamais imaginei. O Museu de Arte de São Paulo organizou uma exposição retrospectiva da minha carreira. Teresa Gonçalves, 50 anos de moda brasileira. Vestidos que tinha criado ao longo de 5 décadas, desde as primeiras peças simples da lojinha, na Mooca, até as criações sofisticadas que vestiram celebridades, foram expostos como obras de arte. Na noite de abertura, rodeada por minha família, Clara e Alberto, Sofia e o marido, meus bisnetos correndo entre os convidados, olhei ao redor e senti uma emoção difícil de descrever. Como aquela menina assustada que fugiu da fazenda Primavera com apenas a roupa do corpo e um bebê no ventre tinha chegado até ali? Como os retalhos desprezados da minha vida tinham se transformado em uma colcha tão rica, tão colorida, tão completa? Clara se aproximou, segurando meu braço. Está pensando no passado, não está? Perguntou suavemente. Assenti. Em como tudo começou, em como chegamos até aqui. Sabe o que mais admiro em você? Ela continuou, seus olhos, tão parecidos com os meus, brilhando de emoção. Não é seu talento, embora seja extraordinário. Não é sua determinação, embora seja inspiradora. É sua capacidade de transformar dor em beleza, de pegar os momentos mais escuros e transformá-los em luz. Suas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. Era verdade. Toda a minha vida tinha sido um exercício de transformação. Transformar tecidos em roupas, sim, mas também transformar rejeição em força, perda em propósito, separação em reencontro. Aprendi cedo que não podemos controlar o que a vida nos dá, respondi. Mas podemos escolher o que fazemos com isso. Cada peça que criei ao longo dos anos carrega um pouco dessa filosofia. A beleza que nasce das mãos que conheceram o trabalho duro, o design que surge de uma mente que entendeu a dor. Dind. Em 2020, quando o mundo inteiro enfrentava a pandemia de Covid-19, Sofia teve a ideia de transformar temporariamente nosso ateliê para produzir máscaras e equipamentos de proteção para hospitais. Clara, na linha de frente do combate ao vírus, nos contava histórias devastadoras sobre a escassez de materiais, sobre colegas adoecendo, sobre a exaustão dos profissionais de saúde. Vovó, podemos usar nossos recursos, nossas máquinas, nossos tecidos para ajudar, insistiu Sofia ao telefone, já que estávamos todos isolados em nossas casas. A senhora sempre disse que moda não é só decoração, é função, é propósito. Concordei imediatamente. Mobilizamos nossa equipe para trabalhar remotamente, enviamos máquinas para as casas das costureiras, criamos um sistema de produção e distribuição que respeitasse o distanciamento social. Em poucos dias, estávamos produzindo centenas de máscaras e aventais. Uma tarde, enquanto separava tecidos no meu apartamento para enviar ao ateliê, encontrei uma caixa antiga no fundo do armário. Dentro, guardado há décadas, estava o primeiro vestido que tinha feito para Clara quando nos reencontramos. Um vestido azul simples, elegante, que ela usou em nosso segundo encontro quando veio conhecer meu apartamento. Segurei aquele pequeno pedaço de tecido contra o peito, lembrando daquele dia, da alegria incontida de ter minha filha de volta, da sensação de que finalmente um círculo se fechava. E percebi que mesmo em meio ao caos da pandemia, à incerteza dos tempos, havia uma continuidade, uma permanência nas coisas que realmente importavam. Passamos meses assim, distantes fisicamente, mas mais unidos que nunca em propósito. Clara trabalhando exaustivamente no hospital, Sofia coordenando a produção de equipamentos de proteção, eu ajudando como podia, criando, orientando, usando a experiência de uma vida para enfrentar o desafio do presente. Em janeiro de 2021, quando as primeiras vacinas começaram a chegar ao Brasil, Clara foi uma das primeiras a ser imunizada, por estar na linha de frente. Sofia me enviou o vídeo do momento. Minha filha, agora com 59 anos, cabelos grisalhos aparecendo entre os escuros, recebendo a injeção com um sorriso emocionado sob a máscara, os olhos marejados de lágrimas de esperança.
Para minha mãe, Teresa, ela disse para a câmera após ser vacinada, que me ensinou que depois da tempestade sempre vem a bonança, que não há noite tão longa que não termine em amanhecer. Estamos chegando lá, mãe. Estamos vendo a luz no fim do túnel. Chorei ao ver aquele vídeo. Chorei como não chorava há anos. De alívio, de orgulho, de uma gratidão tão profunda que palavras jamais poderiam expressar. Minha filha, a bebê que tinha carregado no ventre em circunstâncias tão dolorosas, agora estava lá, salvando vidas, sendo parte da solução para uma crise global, mencionando meu nome como fonte de força e inspiração. Em junho daquele mesmo ano, quando as restrições começaram a diminuir e pudemos finalmente nos reunir novamente, organizamos um almoço em família no jardim da casa de Clara e Alberto. 3 gerações juntas novamente. Eu, Clara, Sofia e os 3 filhos dela, meus bisnetos adorados. Observando todos ali, conversando, rindo, compartilhando histórias dos meses de isolamento, senti uma paz que só a idade avançada e uma vida bem vivida podem trazer. Vi em cada rosto um pouco da minha história, da minha luta, do meu amor. Vi o futuro se desdobrando de maneiras que jamais poderia ter imaginado quando era aquela jovem assustada, expulsa e sozinha. No que está pensando, vovó? Perguntou meu bisneto mais velho, Pedro, então com 12 anos, sentando-se ao meu lado no banco do jardim. Na vida, meu querido, nas surpresas que ela nos traz, nos caminhos que percorremos sem saber onde vão dar. Ele assentiu, com aquela seriedade que as crianças às vezes têm quando abordam temas profundos. Sofia disse que você passou por coisas muito difíceis quando era jovem, que teve que superar muitos obstáculos. É verdade, respondi, surpresa com sua percepção. A vida nem sempre foi fácil. Mas valeu a pena, não é? Perguntou, seus olhos fixos nos meus. Passar por tudo isso para chegar até aqui, com todos nós. Olhei para aquele menino, meu bisneto, que carregava em suas veias um pouco do meu sangue, um pouco da minha história, e sorri. Sim, Pedro, valeu cada segundo, cada lágrima, cada luta. Para chegar aqui, com todos vocês, eu faria tudo de novo. Hoje, aos 78 anos, olhando para trás, para essa longa estrada que percorri, não tenho arrependimentos. Tive minha parcela de dor, sim, mais do que muitos talvez. Mas também tive alegrias tão profundas, tão verdadeiras, que só podem ser entendidas por quem conheceu o outro lado da moeda. A menina da fazenda, a jovem mãe que teve que entregar seu bebê, a costureira que começou do zero, a empresária que construiu um império, a mãe reencontrada, a avó orgulhosa, a bisavó abençoada. Todas essas mulheres são partes de mim. Todas compõem o tecido complexo e colorido da minha existência. Se pudesse dizer algo para aquela jovem Teresa, assustada e sozinha, seria isto. Aguente firme. A dor que sente agora é apenas um ponto no grande bordado da sua vida. Virão outros pontos, brilhantes, coloridos, inesperados. E quando olhar para trás, verá que mesmo os pontos escuros eram necessários para criar o padrão completo, a história completa, que é unicamente sua. A vida, meus queridos, é como a mais complexa das costuras. Requer paciência, requer habilidade, requer visão para entender como cada ponto se conecta ao próximo. Às vezes, a linha se embaraça, às vezes a agulha quebra, às vezes o tecido rasga. Mas se persistirmos, se continuarmos costurando, mesmo quando nossas mãos doem e nossos olhos cansam, no final teremos criado algo belo, algo durável, algo que conta nossa história de maneira que palavras jamais poderiam. Esta é a minha história. A história de Teresa Gonçalves, costureira, sobrevivente, criadora. A história de uma mulher que aprendeu que, mesmo nos retalhos mais simples, nas sobras que outros descartariam, existe a possibilidade de beleza, de transformação, de renascimento. E se há uma lição que gostaria de deixar para vocês, é esta. Não importa quão escura pareça a noite, não importa quão difícil pareça o caminho, há sempre uma nova linha para puxar, um novo desenho para criar, uma nova chance para recomeçar. A vida, como o mais fino dos tecidos, está sempre em nossas mãos, esperando para ver o que faremos com ela.
Se essa história tocou seu coração, se fez você pensar na sua própria jornada, me faria muito feliz se você deixasse um like nesse vídeo e se inscrevesse no canal. Adoro compartilhar essas memórias com vocês, saber que minhas experiências podem trazer algum conforto, alguma inspiração para quem está passando por seus próprios desafios. E se quiser